Jesus querido, dos pastores, ó Deus, os obreiros e obreiras, ó Senhor, que estão pregando a tua palavra, ó Senhor, que são exemplos dos fiéis. Querido Deus, amado Cristo, guarda, ó Deus, aleluia, ó Jesus querido, teu povo, protege em tuas mãos, querido Jesus, amado Cristo, glorioso Deus, abençoe a tua igreja, Senhor, nos grandes templos, mas também, Senhor, nos pequenos ajuntamentos de crentes. Ó Deus, que o Senhor se faça presente e derrame a tua glória e o teu poder sobre a tua igreja. Jesus querido, amado Cristo, entra com salvação, ó Deus, em cada lar, em cada família, em cada vida que te pede, que te clama, que te busca, meu Senhor, até sobre aquelas vidas que sequer, ó Deus, aleluia, sabem que o Senhor está trabalhando em prol, em favor dessas vidas. Meu Senhor, faça-se conhecer, Espírito Santo, ó Jesus querido, em suas mentes, em seus corações, para que tenham um encontro glorioso com o Senhor. Visita os hospitais, onde as pessoas, Senhor, estão hospitalizadas, outras, ó Deus, estão acamadas, adoentadas. Deus, Senhor, tenha misericórdia, entra com cura e libertação, ó querido Jesus, cura a alma, cura o corpo físico, cura a mente, ó querido Deus, dá vitória e abençoe, socorra ao aflito e o necessitado. Senhor, abre porta de emprego para os que estão buscando. Ó Senhor, abençoe, Jesus querido, a tua igreja, Senhor. Ó Jesus amado na face da terra, querido Deus, ó Senhor, a tua igreja, o teu povo, ó Deus, que está, Senhor, no enfrentamento de guerras, de crises, ó querido Deus, de guerras políticas, ó querido Jesus, guarda o teu povo, protege em tuas mãos, aguarda as famílias, guarda, Senhor, as nações, querido Jesus, ó querido Deus, amado Cristo e bendito Senhor, venha receber a nossa adoração, o nosso culto, ó Jesus querido, nesta noite, abre o céu sobre nós, queremos sentir a tua poderosa presença, a tua gloriosa unção, que se derrame sobre o teu povo neste lugar, amantíssimo Deus, glorioso Senhor, maravilhoso Cristo, bendito Salvador, ao teu nome exaltamos, ao teu nome louvamos, ao teu nome adoramos, glorificamos, servimos a Deus nesta noite, neste lugar. Venha receber os nossos hinos e louvores, venha receber os nossos cânticos. Usa, Senhor, a tua igreja, unge as nossas gargantas, nossas pregas vocais, o teu filho, ó Deus, que te adora com o seu instrumento musical, dá unção e dá graça, fica conosco, Pai querido, derrama a tua glória, o teu poder, a tua graça e a tua unção em nós, em nossas vidas, em nossos corações, amado Deus, querido Pai, bondoso Mestre, glorioso Jesus, Senhor amado, Deus vivo, santo, glorioso, poderoso, maravilhoso e verdadeiro Deus. Venha, papai querido, derramar sobre as nossas vidas a tua unção, o teu poder e a tua glória. Nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus desta igreja, o Deus deste povo, meu Senhor, derrama em nós a tua unção, a tua glória e o teu poder
carentes da tua misericórdia, somos carentes da tua bondade. Entra com salvação e libertação, Senhor, em cada família deste bairro, do Jardim Nazaré, de toda a circunvizinhança. Liberta vidas, transforma pessoas, dá vitória, salva, ó Deus, e abençoa. É no nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Outra vez eu saúdo o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar sobre os nossos pés. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quantos precisam da intercessão da igreja? Eu, minha casa, ore pelo meu esposo, que ele não está muito bem. Amém. Vamos orar pelo irmão Fernando. Aleluia. Bondoso Jesus, glorioso Deus, neste lugar estamos reunidos para glorificá-lo, adorá-lo. Meu Senhor, venha se fazer presente nesta reunião, venha se alegrar com o nosso culto e venha alegrar as nossas vidas neste lugar. Apresentamos ao Senhor o cooperador Fernando, entra com cura, com graça e com unção na vida do teu filho. Venha abençoar o teu povo que veio adorá-lo neste lugar. Se conosco, papai querido, venha derramar em nós a tua glória, a tua graça e o teu poder, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos adorar ao Senhor Jesus com o hino 368. 368. Vamos adorar o nome de Jesus. Saudosa compositora, irmã Ingrid Anderson, escreveu: eu estava no pecado, perdido, triste e só. Que diferença agora, Jesus de mim tem dó. Eu hoje só confio na graça que me deu. O seu amor conheço e ando para o céu. Jesus, tudo é para mim. De culpa me livrou, amor e paz eterna na cruz para mim ganhou. Sim, tudo é para mim, mostrou seu imenso amor. Glória ao santo nome do amado Salvador. Pecado, perdido, triste só. Que diferença agora, Jesus de mim tem dó. Eu hoje só confio na graça que me deu. O seu amor conheço. Jesus, tu é pra mim, de culpa me livrou, amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Sim, tudo é pra mim, mostrou seu imenso amor. Glória ao santo nome do amado Salvador. Estou para o mundo morto, mas vivo para Jesus. Só Ele é o piloto que certo me conduz. A Bíblia que me ensina que na cruz padeceu
Jesus, tudo é pra mim, de culpa me livrou, amor e paz eterna, na cruz pra mim ganhou, sim, tudo é pra mim, mostrou seu imenso amor, glória ao santo nome do amado Salvador. Perto vou chegando do glorioso lar, me preparou morada, onde irei habitar. Jesus te santifica, ajuda-me a lutar contra a vil injustiça e me negar. Jesus, tudo é pra mim, de culpa me livrou, amor e paz eterna, na cruz pra mim ganhou, sim, tudo é pra mim, mostrou seu imenso amor, glória ao santo nome do amado Salvador. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Pastor Israel, louvando ao Senhor com o hino também da harpa cristã. Cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Sendo de número 89, sublime e grande amor. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz pra me libertar, a sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim, só amor, só amor.
alma ainda chora por causa do pecador. Quem não quer seu evangelho proclamado com amor, só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como Senhor, um bom testemunho deu, satisfazendo a lei. Quando o cálice bebeu, também disse estas palavras, com seu tão profundo amor. Pai, lhes perdoa a cegueira, que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo de tanto amor, querendo dar-lhes os céus, como ainda hoje ele ama a todo o pecador, tendo-lhe fazer descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Sinta nesta noite o sublime amor de Cristo nas nossas vidas, as palmas para você, Senhor. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Então, louvamos a Deus, porque Ele é bom, e a sua benignidade. Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, não é São Lucas, tá, irmão? Quem conhece teologia, eu fico impressionado com grandes pregadores famosos, teólogos também que querem ficar colocando São Lucas na frente. São Lucas é a tradução da Vulgata Latina, com seus apócrifos. Nós, da Assembleia de Deus Pentecostal do Brasil, e a maioria das igrejas evangélicas utilizam a versão da Septuaginta, viu, irmão? Quando foi traduzido do hebraico, aramaico, depois eu falo, né? Para a igreja alcançar. Capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 26. Hoje, irmãos, é feriado muito importante para o mundo, celebrado a Páscoa. Na verdade, hoje é a paixão de Cristo, que a Páscoa é domingo, né? Hoje é a paixão. Eu não entendia quando era jovenzinho. Senhor, anuncia a sua paixão. Eu falei, que paixão é essa? É a paixão de Cristo. Mas nós vamos aprender aqui, né, irmão? 23 e 26 diz assim:
Quem encontrou tela tem 26, 23 de Lucas, versículo 26. E quando iam levando, tomaram certo Simão, Sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse a costa. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmo e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que será ao seco. Versículo 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um ao direito e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram fora. E o povo estava olhando juntamente com eles, também aos príncipes, zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo. E este é o Cristo Filho de Deus. Talvez soldado, escarnecido, chegando, se apresentaram, eliminaram, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma consideração, com verdade, com justiça, porque receberam os nossos feitos, mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Curva sua cabeça, Senhor de Deus. Quero te agradecer por essa mensagem. Te agradeço. Nós queremos a tua palavra. Amém. A igreja vai sentar, irmão. Então, irmãos, quando eu via falar o título da Bíblia, Jesus anuncia a sua paixão. Eu não entendi. É paixão de Cristo. E é feriado romano também da Vulgata Latina. Vou dizer mais uma vez. Nós, evangélicos, depois de Martinho Lutero, nós não utilizamos a tradução da Vulgata Latina. Repita comigo: Vulgata Latina. Perguntei: o que é, pastor, a Vulgata Latina? Pode falar, tem medo de falar. A Vulgata Latina, irmãos, é a tradução da igreja romana. Ela utiliza todos os escritos dos 66 livros, mas eles acrescentam, são chamados de apócrifos. São livros literários, livros históricos, muito bom de ler. Eu já preguei utilizando os textos de Macabeus, representavam os evangelhos. Fala sobre a ascensão de Antíoco Epifânio, quando fizeram a maior desolação para o povo de Israel, porque eles entraram no templo de Israel e sacrificaram um porco. E foi a maior desolação que pôde acontecer na era. Lembra quando Jesus Cristo falava que ia acontecer com o rei, aí das grávidas, porque o Senhor Jesus Cristo esteve até os seus 33 anos,
E 70 estava perto quando ele anunciou a destruição do templo. Pensaram que era seu corpo. Na verdade, ele falava do seu corpo, que seria destruído e seria levantado em 3 dias. E falava também da destruição do templo. Em 70 depois de Cristo, o templo ele foi destruído pelas tropas de Marechal Tito. Então, meus irmãos, nesse momento, quando o Senhor Jesus Cristo anuncia a sua morte e ele foi preso, eu não gosto, eu sou um tipo de pessoas que, quando eu vejo a confusão, eu não gosto de ficar olhando. Ou eu entro para apartar, eu não gosto de ficar olhando. E as pessoas têm costume de não fazerem nada, ver as coisas acontecendo. E esse irmão, esse ser de Deus, ele estava olhando, ele foi constrangido. Era outra palavra que eu não entendi o que era constranger. Na verdade, ele foi obrigado mesmo, viu? Ele estava lá, a cruz de Jesus era muito pesada, foi feita, os historiadores dizem que foi feita para Barrabás. E na verdade ele não conseguia, não aguentava. E esse irmão foi obrigado a carregar a cruz até um monte chamado Calvário. Nós estávamos dizendo o que é Vulgata Latina. Eu falei, pergunte, pastor, o que é Vulgata Latina? E a introdução da igreja romana, irmão. Eles utilizaram apócrifos. É um livro histórico, porém, literário, ou literatura, ele não é inspirado. Qual pastor que a igreja evangélica utiliza a versão da Septuaginta? Repita comigo, Septuaginta. E pergunte, pastor, mas o que foi a Septuaginta, pastor? Pergunta. Irmão, eles lançaram 70, eles ajuntaram 70 anciãos e eles ficaram trancados. Lembra que a igreja romana, para apresentar ao mesmo Papa, eles fazem conclave, a gente até erra quando faz o congresso, fala que é um conclave é um ambiente fechado, os nossos ambientes são abertos para ali votarem até chegarem, não é unanimidade, mas uma quantidade de votos, e apresentarem ali, proclamarem o Papa. E eles reuniram 70 anciãos, e eles foram inspirados, irmãos. E eles conseguiram se chegar no texto e 66 livros foram inspirados. Por isso que na primeira regra de interpretação da hermenêutica em que utilizamos é que na primeira regra a Bíblia é a própria intérprete. Só se prega a palavra utilizando a Bíblia como próprio intérprete. Se você começar a conjecturar, você vai ser fatado ao fracasso se não utilizar a Bíblia como próprio intérprete. Por isso que eu gosto sempre de mencionar e falar os versículos na íntegra. Então, Simão era um lugar, irmãos, já que iam para o monte, né? No monte chamado Caveira. Era alto e por isso que é chamado naquele momento, porque o Senhor Jesus Cristo foi açoitado, né? Ali já respingava sempre. E é chamado a Via Dolorosa. Aquele momento que ele subiu, as pessoas ficavam no lado, nas ruas, todos queriam ver quem era aquele. Quem era, mamãe? Missionária Maria da Dor. Quem era aquele homem tão famoso que ia ser crucificado? Ninguém estava interessado, os dois malfeitos. Quem estava interessado em Dima, no outro malfeitor? Estava interessado em quem era? Aquele homem que só fez o bem, que salvou, que curou, que libertou. Aquele homem que dizia, mulher, por que choras? O poeta, ele diz, pastor José um dia me corrigiu e eu gostei, eu não estava conseguindo entender. O poeta disse, quando ele chega para a mulher por que chora? O poeta interpreta, o único arribo, do solar materno e ao encontro do seu mausoléu. O que quer dizer? Era o único arribo de família, irmão.
Ele é o único arrimo da sua mamãe, viúva, não tinha aposentadoria, não tinha pensão. E ainda quem critica, irmãos, porque tem Bolsa Famílias e tanto outros programas de governo. Vem falar lá com nossos irmãos nordestinos. Eu nasci lá. Nossos irmãos nortistas, quem está precisando, as pessoas em situação de rua. Naquela época não tinha não, irmãos. Então aquele filho que estava naquele lençol, porque não tinha caixão, na rede, era o único arrimo do solar na terra. Mas esse que, sendo nazireu, não podia chegar perto de um morto. Ele pede para o morto levantar, entrega para sua mãe. Ele estava subindo a vida dolorosa. Da mesma forma que no sábado, ele começa a perdoar pecados e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E começaram a murmurar: mas quem é isso? Tem poder para perdoar pecados? Ele, conhecendo as intenções, ele diz: que importa dizer? Qual é a diferença? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Qual a diferença para o mestre? Qual? Eu pergunto nesta noite: qual a diferença para o mestre? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? O mestre não quer dizer nada, irmão. Tem muita gente que está na enfermidade por pecado, não aqui na DPD. Tem pecados, irmãos. Tem enfermidades que é pecado. Ou foi fruto de um pecado, tem que pedir perdão pelos pecados. E o Senhor perdoa pecados, irmãos. Para levantar e andar. Ah, não quero mais para a igreja. Meu pecado é muito grande. A palavra de Deus diz: mesmo que o teu pecado, pastor Gisel, seja vermelho, a cor da escarlate. Qual a cor da escarlate, pastor? A cor da escarlate não é preto não, irmão. A cor da escarlate é vermelho. E a palavra de Deus diz que mesmo que o teu pecado seja vermelho como escarlate, ele torna-se branco como a estratégia. Aleluia! A esse mesmo Jesus, irmãos, que diz: perdoados são os teus pecados. Já estou entregando o pastor de Deus. Perdoa, irmão, o tempo, a gente quase não tem oportunidade para trazer a leitura. Não estou entrando não, porque eu gosto de ouvir e ver os irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo sobe a via dolorosa e vai no monte de Satanás. Aquele monte, irmãos, para mim concluir. Eu estou falando, mas eu perguntei para a preletora que texto ela iria pegar, meu irmão, senão eu não queria atrapalhar a preletora. Ali, irmãos, era um monte de Satanás. Satanás pensava, irmãos, que era ali que ele ia vencer o Filho de Deus. Ele conhecia o Filho de Deus. Ele pensou que ia vencer, ele pensou que o Filho de Deus nunca mais iria retornar lá para a glória diante do Pai. E o grande pregador, ele retirou a mensagem. O pregador, uma das maiores mensagens, irmão, só perde para os grandes homens, como Jonathan Edwards, Whitefield, Charles Field, John Wells. E ele pregou sobre o tema: quando Deus destruiu a caveira cabeluda. Mas ele tirou porque começaram a criticar, porque tive um erro ali, um erro pequeno. Mas os invejosos começaram a criticar, sabe como a internet, ele precisou tirar. Mas eu não esqueci dessa mensagem. Quando Deus destruiu a caveira cabeluda, e ele disse que a cruz, na verdade, quando você pega a parte menor da cruz, que a parte fica a cabeça, e punha como espada, ele falou que, na verdade, sendo crucificado, o Senhor Jesus Cristo estava ali ficando a cabeça de Satanás, a caveira cabeluda, conforme a palavra de Deus diz. E por isso falaram para ele: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Os guardas falaram, os dois malfeitores falaram: salva-te a ti mesmo. Ele estava lá,
Ele estava lá para salvar a mim e a você. E hoje, como no dia de hoje, claro que nós sabemos que foi uma sexta, mas hoje culminou. Que dia hoje? Hoje é sábado, né? Não deu certo no calendário. Era uma sexta-feira e às 15 horas, irmão. Às 15 horas! Hoje é sexta. Então bateu, hoje é sexta. Aqui, irmão. Dia como hoje, eu pensei que hoje é dia sábado. Foi como um dia hoje, bateu no calendário, bate. A sexta-feira da paixão. E numa sexta-feira como hoje, lá em Jerusalém, houve trevas às 3 horas da tarde. O sol escureceu. Houve terremotos. O Senhor entregou o seu espírito. E ele morreu. Morreu. Depois os pregadores pregam a mensagem. Que Deus abençoe a prova. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Eu vivo cada dia.
nossos dízimos e ofertas para sustento e manutenção da obra do Senhor Jesus, o evangelista Rafael vai adorar ao Senhor com seu louvor. Enquanto o evangelista louva a Deus, você sai do seu lugar, vem até aqui o altar. Temos aqui o gasofilaço. Você deposita a sua oferta, o seu dízimo, para sustento e manutenção da obra do Senhor Jesus. Aleluia. Pastora Beatriz, unge as mãos dos contribuintes da obra de Deus.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sobre os pés, quero convidar o pastor Gesiel, que estará fazendo esta oração intercessória em favor da pastora Valdirene, que terá esses minutos para nos trazer uma porção da palavra de Deus. Deus cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estendemos nossas mãos em posição da serva do Senhor, amém? Que estará trazendo uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Logo após a mensagem desta noite, a pastora Joyce estará louvando ao Senhor no final da mensagem, amém? Oremos ao Altíssimo Deus e querido Pai. Eis aqui a tua filha, meu Senhor, que será a porta-voz da tua palavra. Mais uma vez, meu Senhor, venha usada, meu Senhor, com toda a intrepidez ao abrir da sua boca. Mais uma vez, meu Senhor, abre a porta da palavra, abre a porta da visão e da sabedoria, meu Senhor, revela os tesouros ocultos e escondidos. A tua palavra, mais uma vez, que será ministrada, pregada e revelada à tua igreja. E nós, como tua igreja, dizemos a ti, ó meu Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E mais uma vez nós dizemos, ó Espírito Santo, prega mais uma vez nesta reunião. Ó Espírito Santo, mais uma vez prega com a tua serva, usando sobremaneira. E mais uma vez fala conosco, meu Senhor. Continua no meio do teu povo, da tua igreja. Pois é tudo isso que nós te pedimos, ó meu Senhor. E desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dentro da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. O pastor Jotiel estava preocupado em confrontar com a palavra, porque hoje é um dia específico, né? Mas eu confesso que no pouco tempo que tive para preparar a mensagem, nem me lembrei que era um dia de festa, um dia específico. Mas o importante é que é a palavra de Deus. Essa é irrefutável, maravilhosa, poderosa e cabe em qualquer ocasião. Então nós vamos lê-la nesta noite. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 2, que vai dizer assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andando dois juntos, se não houver entre eles, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se do nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á laço da terra sem que a tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor a tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto aos castelos de Asdote e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande tumulto há nela, e que opressão há no meio dela, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Amém? Podeis os assentar, adorando, bendizendo, glorificando
no nome santo e poderoso de Jesus. Eu gosto dos profetas, eu gosto dos homens de Deus que muito pelejaram para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus. Quão grandes injúrias e perseguições eles sofreram por causa da palavra que hoje nós temos acesso, que hoje para nós parece tão fácil, mas para ela acontecer, precisou de servos fiéis, precisou de servos obedientes, porque no contexto em que nós vemos, a situação de Israel era terrível. O povo de Israel, a nação de Israel, estava numa situação terrível, que Deus precisou levantar alguém para apontar o dedo e mostrar qual eram os defeitos, os problemas, as situações que Israel estava provocando e intentando contra Deus. E ali no livro de Amós nós vamos conhecer a situação de Israel num contexto de injustiça social. O povo de Deus, os servos de Deus, num contexto de injustiça social onde os ricos oprimiam os pobres. Porém, estamos falando de um povo que é de Deus, porque na nossa sociedade os ricos oprimem os pobres, grandes, poderosos, ímpios, profanos. Mas esse contexto é a nação de Israel, é o povo de Israel. E dentro do povo de Israel havia a injustiça social, onde os que eram ricos estavam oprimindo os pobres. E se tem uma coisa que Deus vai defender é os pobres. Tanto é que quando estavam com mesquinhez acerca do dinheiro que se arrecadava ali no núcleo de Jesus, ele diz: por que vocês têm este pensamento? Os pobres sempre terão convosco. Ou seja, a situação de se ajudar o próximo sempre existirá. É algo que sempre haverá no nosso meio. Mas Deus, ele manda ajudar o próximo, levantar o caído, socorrer os necessitados, ajudar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. A caridade, ela precisa existir no meio cristão. Ela é um mandamento meio que implícito, porque aqueles que têm mais precisam ajudar aqueles que têm menos, porque tudo que temos não é nosso, mas é dado por Deus para administrarmos nesta terra. O nosso tesouro, nossa riqueza, a nossa casa, o nosso carro, a nossa conta bancária é um empréstimo que Deus nos dá para administrarmos, usarmos também, usufruirmos, mas ajudarmos na medida que for necessário, todos quanto o Senhor nos apresentar. É tão sério esta regra de ajudar o necessitado que o Senhor vai dizer que a quem ajuda, quando este alguém que ajudou, este alguém que doou, quando ele cair enfermo, no leito de enfermidade, o Senhor afofará os seus travesseiros. O Senhor estará no leito conosco, passando pela dor, pela enfermidade, pelo problema, porque Ele vê justiça em nós. Mas Israel não agia assim, oprimia os pobres. Havia em Israel corrupção, desonestidade, fraude nos negócios. Nós podemos não aceitar, mas entender que pessoas sem Deus façam isso. Mas pessoas com Deus, pessoas de Deus, defraudando nos negócios, usurpando, fazendo tramóias para ganhar lucros corrompidos. Israel também está numa situação de religiosidade falsa, vivendo em hipocrisia diante de Deus. E como é que se vive em hipocrisia diante de Deus? Eles faziam sacrifício, eles faziam as festas, eles cumpriam todo o ritual, porém não afastavam deles o pecado. Eles iam para o culto, mas iam pecando. Eles faziam a obra de Deus, mas faziam como pecado deliberadamente no seu coração e na sua vida. Eram hipócritas, religiosos falsos, de aparência. E Deus, Ele nunca vai aceitar uma vida de aparência, viver de aparência. Olha, eu sou cristão, viu? Ó, minha saia vai até o pé, meu cabelo vai até o joelho. Eu sou cristã, eu sou de Deus.
social. E Deus não aceita uma vida de hipocrisia, uma religiosidade falsa. Israel está vivendo também num período de idolatria. Seu coração está dividido, sacrifica a Deus, adora a Deus e adora aos deuses também. Sacrifica a Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Mas toda espécie de deuses das outras nações levantam poste ídolo, levam sacrifício, levam oferendas, participam dos rituais também. Israel está vivendo num contexto de luxo excessivo. Luxo por si próprio já é algo que chama a atenção. Mas aqui eles estavam vivendo num completo conforto e indiferente com os outros que sofriam. Indiferente, para uns importavam o seu luxo, os seus carros, as suas casas ornamentadas, as suas roupas caríssimas, e não olhava para mais nada. Era um excesso, era um exagero. Tudo eu tenho que ter o do melhor. O outro que trabalhe, que compre, que conquiste, que faça por merecer. E com Deus essa conta não fecha. Com Deus a conta não é assim. Deus dá o mesmo salário para quem chegou às 19 horas. Ele vai dar o mesmo salário para quem chegou às 19h20, 19h30, 20 horas. É o mesmo salário. É conforme o querer dele, a vontade dele, o dinheiro é dele, a paga é dele, a retribuição é dele. Ele retribui da forma que ele quiser. Israel também vive num contexto de imoralidade. Tinha uma vida em desordem e em pecado. E aí nós podemos calcular toda espécie de pecado. Porque quando o coração do homem se afasta de Deus, entra todo tipo de vaidade, de orgulho, de soberba, de desejos, de prazeres, e por aí vai. A própria palavra diz que um abismo chama outro abismo, e aquele que está se sujando, ele vai se sujando a cada vez mais e se afundando na sua imoralidade. E para completar o combo, Israel está vivendo um período de rejeição da palavra de Deus. Israel, ele não cai por falta de religião, ele cai por falta de temor à palavra de Deus. Eles tinham o sacrifício, eles tinham o memorial, eles tinham toda aquela aparência de religião. Porém, o que faltava para Israel era o temor à palavra de Deus, o temor pela justiça de Deus, o temor pelo amor de Deus. E nós sabemos que nenhuma ação fica sem uma reação. Nenhuma ação deliberada do homem fica sem uma ação justa de Deus. Israel fez o que quis, agiu como quis, andou como quis aos seus próprios olhos. Porém, Deus se levantou e levantou um profeta para pregar, para ensinar, para mostrar aonde eles estavam errando. Porque a vontade de Deus, o princípio de Deus não é atirar ninguém no inferno. Não é colecionar seres vivos no inferno. O desejo de Deus é que nós reconheçamos o nosso erro, que nós voltemos para Deus, que nós nos arrependemos daquilo que estamos fazendo de errado e continuamos a servir a Ele. Esse é o propósito do Senhor. E para isso o Senhor vai levantar um profeta. Mas o Senhor olha para Israel. O rei de Israel era o Jeroboão II. Deus olha para Israel e não vê ninguém capaz, não vê ninguém na direção para pregar aquilo que era necessário se pregar. Então Deus vai lá na tribo de Judá, lá na nação de Judá, e levanta um pastor, levanta um agricultor, ele levanta um homem simples da roça para profetizar para a nação do sul e também para a nação do norte, para Israel e também para Judá. Deus levanta Amós para ensinar o povo através da profecia como se voltar para Deus. No livro de Amós nós vamos ver Deus falando muito em juízo, justiça,
E isso são palavras muito pesadas, muito fortes, porque Deus diz que vai condenar as nações que se levantaram contra Israel. Mas Deus diz que vai condenar a própria nação dele, se não se arrependesse também dos seus erros. Uma coisa é quando a gente ouve, olha, Deus vai derrubar o seu adversário, Deus vai derrubar o seu inimigo, Deus vai colocar ele debaixo dos teus pés. Mas e quando Deus fala, eu vou te derrubar, eu vou te fazer se converter, eu vou te mostrar o teu erro, o teu pecado, os teus vacilos? Aí dói, aí é penoso, aí é difícil da gente assimilar essa palavra. E Amós, ele se levanta com esta coragem para pregar. E eu acho muito bonita a palavra que Amós diz: antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro pereiro. Porque a justiça de Deus, ela não vai poupando ninguém. Ah, esse dá um dízimo melhor, deixa, não mexe com ele. Ah, esse louva maravilhosamente lindo, deixa ele no cantinho dele. A justiça de Deus, ela passa como um rio, vai limpando, vai purificando, vai tirando tudo do caminho, vai tirando tudo que não presta, tudo que não deve, tudo que se levanta contra este ribeiro de justiça de Deus, vai tirando tudo. E a promessa era executar o juízo e a justiça de Deus se não se arrependesse. Então Deus vai dar para Amós 5 visões. 5 visões Deus dá para Amós para que Israel entendesse, para que Israel compreendesse, para que Israel visse que o peso da palavra de Deus é poderosa. Com Deus não se brinca. Pecado reincidente, pecado que crente que conhece a palavra, crente que já viveu uma vida íntegra com Deus, é perigoso se brincar com o pecado. Lembramos alguns cultos atrás, quando foi mencionado a vida de Sansão, um jovem maravilhoso, um jovem promissor, tinha tudo para ser o herói da terra, o herói da nação, o herói de Israel, e se tornou a vergonha do seu arraial, porque caiu miseravelmente no enredo que ele mesmo armou ali para ser punido por Deus. Então Deus, ele vai dar visões para Amós. E Deus, ele trabalha assim. Para uns Deus dá visões, para outros Deus dá sonho, para outros Deus dá interpretação. E na vida de cada um Deus trabalha de uma forma e Deus trabalha de um jeito. E todos os jeitos são válidos. Todas as formas de Deus usar alguém é válida e é poderosa. E Deus usa Amós através de visões. A primeira visão que Amós vai ter é a visão de gafanhotos. Gafanhotos que vêm para devastarem toda a terra. Está lá em Amós 7, do 1 ao 3. E esta invasão de gafanhotos representa o desejo de Deus. Devastar tudo ao ponto de haver fome. Devastar todas as plantações a ponto de não haver sustento para aquele povo. É um juízo que Deus está advertindo que viria. Não sei se os irmãos já viram um gafanhoto comendo uma folhinha, e em poucos minutos ele vai devorar tudo. Se você não der um jeito de extinguir esta praga da sua roça, da sua plantação, ele vai destruir em poucos minutos tudo aquilo que foi plantado. Mas aqui a visão trata-se de uma horda de gafanhotos. É um monte, é multidões de gafanhotos juntos, que vêm todos juntos como uma nuvem e passa devorando toda a plantação de Israel. Plantação para Israel é algo sagrado. Plantação fala de provisão, fala de providência, fala de sustento. E sem essas coisas não se há ninguém na terra. Quem viverá sem o armário cheio, sem as prateleiras cheias, sem alimento dentro de casa? Quando o devorador entra e começa a faltar tudo, é algo terrível. E a primeira visão era dos gafanhotos vindo sobre a plantação. Mas acontece algo interessante. Tendo esta visão, Amós, ele vai orar,
ele vai interceder a Deus, que Amós acha tão pesada aquela visão, ele acha tão difícil, ele acha tão terrível aquela visão, e ele vai orar a Deus. E sabe o que é mais interessante? É que Deus ouviu a oração de Amós, e ainda que Israel estivesse em condições deploráveis espiritualmente, Deus vai ouvir a oração de Amós e ele vai suspender o juízo que ele havia mandado sobre a terra. Sabe o que isso significa? Ou o que eu entendo para nós? Que não importa a situação difícil, interceda, ore, clame, desce. Não é você que tem que decidir. Isso é fácil, Deus faz. Isso é difícil, Deus não faz. Não importa se é porque pecou ou porque não pecou, não importa a origem do problema. Vamos interceder, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, como estamos pedindo no caso da pastora Cida. Alguém com os olhos carnais pode olhar e dizer: ah, mas não tem jeito. Quem somos nós para dizer que não tem jeito, que não dá jeito, que Deus não pode? Se nós orarmos, Deus pode remover sentença, Deus pode bloquear a praga, Deus pode tirar o juízo, Deus pode mudar a situação, qualquer situação, Ele pode fazer. Aí vem a segunda visão, a visão de um fogo consumidor. Um fogo que era tão consumidor que ele saía consumindo terra, água, rios, mares, montes, montanhas. Por onde este fogo passava, ele consumia tudo, mostrando como Deus estava indignado, como Deus estava querendo imputar um juízo completo, uma destruição para aquele povo. Mas mais uma vez, Amós, ele vai interceder, ele vai orar, ele vê que a situação da sua nação é terrível. Quando os nossos governantes estão fazendo coisas terríveis, o que a gente faz? Começa a mandar mensagem criticando o governo? Não, nós vamos interceder. Nós vamos interceder pelos governantes, pelo governo, independente de partido, independente do nosso gosto. Nós vamos interceder por aqueles que estão sobre nós, aqueles que têm o poder de fazer algo para nos prejudicar ou para nos abençoar. E mais uma vez, Deus vai suspender aquela praga, aquele fogo, aquela visão tão perturbadora que Amós teve. Ele intercede, o Senhor diz: tá bom, eu suspendo também este juízo sobre a terra. Mas a terceira visão que Amós tem vai ser acerca de um prumo. Um prumo é uma ferramenta usada para medir, para fazer medição. Ele mede se a parede está reta ou torta. Ele mede se um determinado local está reto ou torto. Mas este prumo, ele vai ser usado para medir não a parede, mas a vida das pessoas. E vai demonstrar, ou vai colocar em evidência que Israel está fora do padrão de justiça de Deus. Eles querem, quando era para eles, justiça seja feita, mas quando era para o outro, eles não queriam a justiça sendo feita. Este prumo de Deus, ele estava medindo Israel e mostrando: Israel está fora do padrão da justiça de Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que a justiça de Deus, ela é soberana para todos. Então, à medida que nós queremos o bem de Deus, o outro também quer e receberá o bem de Deus. Deus, ele vai medir a cada um conforme a sua justiça, e é Ele quem vai dizer aquele que precisa ser ajustado. E nós precisamos ser ajustados. Somos seres humanos imperfeitos, somos seres humanos que erramos, que temos as nossas vontades, e muitas vezes vontades fora da presença de Deus. E Deus, quando passa com o seu prumo, Ele vai endireitando. E Deus, quando mostra o seu prumo, Ele vai nos confirmando para sermos pessoas aprovadas por Ele. Aqui, esse juízo, ele não é retirado, ele continua, ele permanece, porque ser íntegro na presença de Deus é o básico.
gente não fala que tem o beabá, o início, o comecinho de tudo, o básico, o simplesinho. Então, o simplesinho, o beabá, para se servir a Deus é ser íntegro. É ser vistoriado pela ferramenta de Deus e ser aprovado. Não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor Jesus nos justifica. E nós precisamos estar debaixo da justificativa do sangue de Jesus. Para que as nossas imperfeições sejam aperfeiçoadas através dele. Então, ser íntegro, permanecer íntegro, ser reto, como Jó era reto, é perfeitamente possível a nós. E nós precisamos buscar. E o prumo de Deus, ele sempre está buscando, medindo, conferindo. Sabe por quê Deus faz isso? Porque não é serviço meu e seu olhar quem está certo e quem está errado. Não é serviço da igreja olhar um para os outros e dizer: olha, eu acho que você vai para o céu hoje não, hein? Esse é o trabalho do Espírito Santo com o seu prumo. Nos analisar, nos inspecionar. E se estivermos fora da direção, Ele próprio nos conserta. Ele próprio nos direciona a voltar à perfeição devida a Deus. A quarta visão que Amós tem é uma visão de cestos de frutos maduros. E esta visão, ela indica que o fim de Israel estava próximo, porque Deus estava às portas de realizar o seu juízo, e o cesto maduro vai indicar que está perto, está próximo. Quando nós vemos um fruto maduro, a gente diz: tá bom de comer, tá bom de utilizar. Então, quando Deus mostra este cesto de frutos maduros, Deus está dizendo: tá bem bom de eu consertar este povo, tá bom de eu passar o meu juízo, a minha justiça e aprumar todas as coisas. Glória a Deus! A quinta visão que Amós vai ter é a visão de Deus junto ao altar. Meu Deus! E é nesta visão nós vamos ver que Deus, ele se coloca junto ao altar. O templo em si, ele não vai poder oferecer proteção devida para a destruição do povo. Não adiantava se refugiar, porque quando há um terremoto, quando há uma catástrofe, qual é a orientação? Vá para um lugar seguro. Qual é o lugar seguro do crente? A igreja, o templo. Aquelas pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus não podiam correr por templo, não podiam correr para o templo, porque lá no templo estava o Senhor parado à porta do templo. E quando o Senhor, ele está num determinado lugar, a sua justiça, a sua mão soberana está ali, só passa se ele determinar, se ele autorizar, se ele aprumar, se ele justificar, aí passa. Não tem intruso, não tem, penetra aonde Deus se coloca de pé. Porque ele é aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros, conforme a visão de João. Ele passeia, e ele passeando, ele vê, ele enxerga, ele determina, ele sabe aqueles que estão verdadeiramente debaixo da sua graça. E é isso que ele quer, pessoas debaixo da sua graça, e não pessoas escondidas atrás de uma religiosidade. Mas Deus, ele vai também mostrar, ele mostra o juízo para nós, mas ele também vai mostrar a restauração, porque com Deus é assim. Ele manda se consertar, mas ele dá o caminho, ele dá a direção, ele mostra onde, ele mostra como, e ele ainda vai junto para garantir que vai dar certo. Deus, ele não lança algo que é inalcançável para nós. Deus, ele sempre vai direcionar em algo que é alcançável para nós. E em Amós 9, a partir do versículo 11, nós vamos ver Deus mostrando para Amós a restauração que haveria de acontecer sobre Israel. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e os de todas as nações que são
chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e desta terra que lhes dei, já não serei arrancados, diz o Senhor Deus. Deus, Ele está imputando o seu juízo, mas Ele está direcionando o povo para a salvação. E Ele vai, na sua promessa de restauração, dizer que vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Porque aos olhos humanos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas aos olhos humanos, ele passou por períodos de catástrofe no seu reinado. Ele passou por períodos de rebelião, períodos difíceis, períodos em que ele se afastou de Deus, retornou para Deus, porque era um reinado humano. Mas Deus está dizendo que Ele levantará o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído do homem, porque em Davi há uma promessa de reino eterno através da raiz que o Senhor havia colocado através de Jesus no decorrer da história. O reinado humano sempre seria falido, sempre seria falível, mas vem Jesus da mesma linhagem para cumprir a promessa de Deus em Davi, de ter nele um reino eterno. E é este reino eterno que Deus quer conduzir as pessoas. É para este reinado eterno que Deus quer levar a sua nação. É para este reinado aonde as brechas são restauradas, tapadas, aonde as iniquidades são aniquiladas, que Deus quer nos levar. Aqui é falado acerca da linhagem reformada através de Jesus. Assim o nome de Davi sempre será lembrado, mas é em Jesus que nós conquistamos todas as coisas. E é falado também sobre a prosperidade e o estabelecimento dessa prosperidade, porque ele vai falar que aquele que cega, aquele que lavra será logo seguido daquele que ceifa, e aquele que planta as uvas será seguido logo após aquele que pisa as uvas. Ou seja, fala de uma prosperidade repentina sobre o povo que está redimido, uma prosperidade estabelecida sobre um povo que confia em Deus, sobre um povo que deixa as suas iniquidades, sobre um povo que abandona os seus maus hábitos, sobre um povo que se deixa ser admoestado pelo Senhor, um povo que aceita que errou, que pecou, mas que é totalmente dependente do amor incondicional do nosso Senhor. Um povo que erra sim, mas um povo que é justificado também. O Senhor, Ele vai direcionar as visões para ensinar. E Ele ainda continua direcionando a palavra para nos ensinar, nos arrependermos dos nossos pecados, mudarmos de nossas atitudes, não viver uma religião de aparência, mas viver uma fé profunda com Deus, uma fé íntima com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor, andar lado a lado com Ele. Ele continua direcionando a sua palavra, porque Ele quer eu e você no reinado eterno de Jesus. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, o nosso Deus, Ele quer eu e você, juntamente com o Senhor. Ele quer a sua igreja reunida, Ele quer a sua igreja estabelecida, Ele quer a sua igreja lavada, remida no sangue do seu Filho, o sangue do Cordeiro. Ele quer uma igreja que se arrepende das suas atitudes e se volta a Deus. Se volta a Deus a cada dia. Parece que é meio errado
fato se pregar para crente arrependimento, mas o Senhor levantou o profeta para pregar para Israel arrependimento. Precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar a Deus, precisamos viver na dependência de Deus. E que esta palavra venha frutificar no meu e no teu coração, e que o Senhor Jesus venha abençoar a sua amada igreja, no nome de Jesus. Pode ser os irmãos, amém? Amém. Te amo.
Aleluia. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida da pastora Valdirene, que se deixou usar pelo Espírito Santo para nos trazer uma palavra de correção, de bênção, aleluia, de gratidão ao nosso Deus. Amém? Muito obrigado, Jesus querido, pela tua palavra que nos falou. Muito obrigado pelos cânticos e louvores que entoamos ao teu nome, o Senhor já recebeu. Obrigado pela presença do teu povo neste lugar. Agora nos leve em paz, nos proteja, nos dê uma noite de bênção, um sono de paz, um final de semana de vitória. Guarda-nos, proteja-nos, nos abençoe, nos ajude. No nome de Jesus é que te pedimos e já te agradecemos. Levante as suas mãos em forma de receber, que eu vou abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações, acompanhadas da comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Jesus é maior.